Nação flamenguista, o Flamengo vencendo, né, o Palmeiras, e vou ser bem realista, né, eu acho que o placar foi até pouco, 2-0, né, poderia ter sido mais, né. E Pascoal, mais uma vez, como ele sempre diz, o Flamengo é incomparável, né, Pascoal se rendendo ao Flamengo, né, fazendo vários elogios, claro, o Flamengo para mim jogou um bom futebol, claro que é um clássico, pessoal. No primeiro tempo não foi aquele grande jogo, jamais no segundo tempo o Flamengo dominou as ações, poderia ter vencido até por mais, se não fosse os erros de arbitragem, né? Felizmente, às vezes, a mídia gosta de passar um pano, não gosta de falar a verdade, como o pênalti em cima de Léo Ortiz, como a expulsão de Gustavo Gomes, mas vamos deixar para outro assunto, né? O Flamengo passou por cima e a mídia, né? A mídia de São Paulo está preocupada, porque eles não conseguem vencer o Flamengo. O Palmeiras não pode ver as camisas do Flamengo, isso aí é um fato, né? Todo mundo repercutindo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição, final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Em terceiro mundo, o outro em jeitinho brasileiro relacionado a algo negativo. Escolhe um dos dois para falar ou fala dos dois? E nós somos os culpados, porque trazemos eles elogiando como são os melhores profissionais do mundo. Né? Agora nós temos que escutar, ouvir isso daí. Discordo das colocações de ambos. Boto num pacote só e digo que eles, para mim, exageraram. Né? Assim, e eu tô com o Pascoal. Nenhum pênalti para mim eu marcaria. Eu tava lá em loco. E o lance do pênalti para o Palmeiras, no cruzamento, eu estava literalmente atrás do gol ali, do lance. E olha que eu estava no camarote só com os palmeirenses. E todos eles que estavam do meu lado assim, foi fora da área. E eu estava mais preocupado de saber se pegou no braço ou não pegou, se o braço estava aberto ou não. E a maioria ele já falava isso. Assim, do Arrascaeta, da mesma forma, há ali um contato, mas não é suficiente para derrubar o Arrascaeta. Quando ele percebe o contato, vê que não vai chegar na bola, se joga. Eu não marcaria nenhum pênalti. E as declarações vai muito em cima dos erros da arbitragem e do VAR misturado. Proporciona para a gente ouvir, né, terceiro mundo, jeitinho brasileiro, dos caras que vieram de fora e parece que inventaram futebol. Que aonde eles vivem, nunca houve erro, não tem problema, não acontece nada. Desculpem, mas eu sou um dos caras que falo aqui no programa. Não sou contra a vir profissionais de fora, que venham para agregar e para fazerem colocações que nos ajudem, que melhorem o futebol. Agora, para vir falar de terceiro mundo e de jeitinho brasileiro, me desculpe. Nenhum dos dois estão num patamar para mim para vir querer ditar regra aqui. Bom, é por aí. José Boto, você ouviu, Oswaldo Pascoal, falou que gente do Palmeiras entrou no vestiário dos árbitros para pressionar, para reclamar, pressionar. Anderson Barros negou e chamou o dirigente rubro-negro de mentiroso. O que mais que você sabe? Bom, não tem absolutamente nada na súmula, né? Nada a relatar depois do final da partida. Está escrito na súmula do árbitro. Perfeito? Não fui eu que escrevi, foi o árbitro. Conversando, eu tenho a felicidade de ainda ter muitos amigos lá no Palmeiras, né? Eu trabalhei muito tempo como repórter, cobrindo o Palmeiras como repórter de rádio e tenho alguns amigos lá ainda. O Zinho conhece muitos deles, o Zé, vocês conhecem muitos dos amigos que eu tenho lá. O que me foi retratado é que ninguém invadiu o vestiário do árbitro. A informação que eu tenho de pessoas que eu tenho a maior confiança no Palmeiras é que ninguém invadiu o vestiário de árbitro. Ninguém deu soco na porta do árbitro. Ninguém chutou a porta do árbitro, do vestiário do árbitro. Essa é a informação que eu recebi de pessoas do Palmeiras. Se as pessoas do Flamengo viram isso, por favor, né, abram um processo no tribunal da CBF, né, no STJD, e digam o acontecimento. Vocês têm o direito de pedir a abertura desse processo. Se vocês têm testemunhas, têm imagens a respeito disso, abram esse processo.
Porque falar... O árbitro falou isso, Pascoal? O árbitro não relatou nada. Depois do jogo não houve qualquer problema. Está escrito na súmula. E nem no intervalo, nada? Nada, não teve. O Zinho sabe com quem eu conversei com 3 pessoas diferentes do Palmeiras. E as 3 pessoas me relataram as mesmas coisas. Não foi ninguém reclamou, ninguém discutiu, ninguém bateu boca, ninguém bateu na porta, ninguém chutou a porta. As pessoas me disseram isso. E são pessoas que eu tenho confiança. Acho que o Zinho também tem. O Zé também confia nessas pessoas, que ele sabe quem é, você também sabe quem é. Então, para mim, não tem nenhum problema falar isso aqui. Nenhum problema. Para mim, o Flamengo jogou melhor, ganhou o jogo, é o incomparável. Não tem comparação o Flamengo com os outros. Para a gente matar a arbitragem, Zé Elias verificou outros 2 lances tão decisivos quanto os 2 penais, que não foram pênaltis. Eu concordo com vocês. Os 3 não foi nem o pedido pelo Palmeiras. O do Vitor Roque é brincadeira, né? O outro também. O marcado pro Flamengo. O cara para apitar um pênalti desse, para chamar o apitador, nunca deu um chute na bola. Faz o seguinte, junta os caras num momento e bate uma bolinha com os caras, para ver se os caras não vão ter tranco, não vai passar a mão aqui, não segurar, não vai abrir o braço aqui. Eles têm que jogar futebol. Eles não sabem jogar. Nem isso eles conseguem. Eu quero agradecer o Neto, que usa essa minha frase, e pode usar, Neto, para você é de graça. Um dos lances que... Olha, mais uma vez o Varela colocando, isso tá evidente, ter sido olhados aí, né? Primeiro foi o pisão do Gomes em cima do Luiz Araújo, né? E o Gomes já tinha amarelo e ele não deu. Tinha que ser o segundo. Mas foi acidental, mas acertou. Tinha que ser o segundo amarelo, porque normalmente esses lances estão sendo punidos assim. Né? E o segundo foi o carrinho do Murilo. O carrinho do Murilo em cima do lateral esquerdo, que entrou e fez o gol, né? Do Ayrton Lucas. É o carrinho para ser expulso. O que é um grande erro da arbitragem, né? Eu vejo muitos comentaristas dizendo e falando, não teve intensidade. A intensidade é o seguinte, você pode entrar do jeito que entrou o Murilo, só que não quebrou a perna, entendeu? Não quebrou a perna, não aconteceu, não quebrou a perna, não fez nada, então beleza. Agora, o jeito que o Murilo entrou era para ter sido expulso. Porque se pega realmente em cheio o jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo provavelmente estaria fora. Os 2 estão fora, o Murilo e o Gomes. Mas tinha que ter sido expulso, Pascoal. Vai por mim, carrinho, eu entendo. Tinha que ter sido expulso. Tô falando sério. Deixa esse negócio com ele. Tinha que ter sido expulso, porque a forma como ele entrou, uma coisa é você entrar com o carrinho por baixo e tentar pegar a bola. Outra coisa é quando o Murilo entra por cima e vai para acertar o jogador, porque já tinha tirado a bola. Né? Então, assim, os árbitros FIFA estão... O do Gustavo é mais grave porque o jogo ainda estava empatado. Amarelo. Agora tem só uma coisa assim, Pascoal, só uma coisa que eu gostaria de falar sobre o João, né? É João, né? João Martins. Já é a segunda vez que ele faz isso. No mínimo, né? Já é a segunda vez que ele faz isso. Na outra, ele falou que o Brasil tinha esquema pro Flamengo. Lembra ou não? Tem esquema, faz parte do sistema. Sistema. E ele não provou. O jeitinho brasileiro que ele falou é o lado pejorativo, não é o lado... Porque ele poderia falar, olha, nós já sabemos como funciona o futebol brasileiro, a compensação. Né? Foi um lado pejorativo. Mas esse jeitinho brasileiro foi que te tirou lá do PAOK, da Grécia, que abriu as portas para você trabalhar num dos maiores clubes do mundo, e um dos maiores clubes do Brasil, que é o Palmeiras, que te deu a possibilidade de viver numa cidade sensacional, fantástica, do qual as pessoas te tratam bem, te recebem bem. Esse é o jeitinho brasileiro que você deveria falar. Esse é o jeitinho brasileiro que você deveria valorizar. Não menosprezar as pessoas que te pagam. As pessoas que te tratam bem, porque quando você fala jeitinho brasileiro no tom que você falou, né, você está ofendendo o brasileiro. Você está ofendendo o brasileiro. E o Boto, não vou nem falar do Boto, porque o Boto é pior ainda. Né? Terceiro mundo, jeitinho brasileiro. Mas vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui. É tão ruim que vocês estão aqui. Por que vocês não estão lá na Europa? Em clube de ponta? Por que vocês não estão lá? Agora, eu estou esperando a mesma coragem que teve para reclamar, não, porque é o jeitinho brasileiro, é a lei da compensação. Por que você não veio a público e falou que o pênalti contra o São Paulo não foi, que o Palmeiras foi beneficiado? Por que não veio a público e falou, olha, o pênalti contra o Sport foi beneficiado, o Palmeiras foi beneficiado? Por que você não veio a público, João? Tinha que ter vindo a público, sabe por quê? Porque você tinha que ter sido honesto. Isso chama-se honestidade, que muitos brasileiros têm. Muitos brasileiros têm, do qual você ofendeu quando você falou isso.
Então você deveria ter vindo a público. Olha, o Palmeiras foi beneficiado contra o Sport. O Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo. E tantos outros. Tantos outros. Mas sabe o que é? Você, é o jeitinho brasileiro, né? Que você aprendeu tão bem, né? Tão bem. Só chora quando é contra você. Agora, Pascoal. Ninguém reclama do jogo que acabou. Mas eu queria ver, Pascoal, se um brasileiro fosse em Portugal e falasse isso. Não uma, mas várias vezes, como eles falaram. Queria ver se um brasileiro fosse em Portugal. O que eles iriam falar? Como eles iriam tratar o brasileiro? Porque se nós falarmos alguma ia ser expulso na hora, pessoal. Pode ter certeza, se um brasileiro chegando falando isso lá, eles iam ser expulsos na hora. Mas aqui no Brasil, se pune. Sim. Não pode. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Uma coisa é o que acontece no campo e a gente tem que respeitar as pessoas dentro do futebol. Agora, a partir do momento que isso extrapola o futebol, que ele não entende que ele está vivendo no Brasil, que a forma do brasileiro ser, ele precisa respeitar isso. Precisa respeitar, as pessoas precisam respeitar isso, porque nós os acolhemos muito bem. Muito bem, apesar de ter alguns probleminhas no começo, né, alguns treinadores, algumas pessoas não gostarem e tal, mas nós os acolhemos muito bem e continuamos acolhendo tanto o Abel, todos que estão ali, porque eles são elogiados em quase todos os programas. Em quase todas as transmissões, eles são elogiados pelo trabalho que eles fazem. Agora, eu estou com o Zinho. Vem querer editar regra aqui, vem aqui querer ensinar o futebol brasileiro. Antes de eles chegarem, o futebol brasileiro já era pentacampeão brasileiro. Ou não? Pentacampeão mundial. Antes de eles chegarem, o futebol brasileiro era campeão sul-americano. Quantas vezes nós somos campeão da Copa América? Da Copa América não, da Libertadores. Da América e da Libertadores. Sabe? Parece que o Palmeiras nasceu com eles. Parece que o Palmeiras não. Olha, o Palmeiras... Peraí, eles conseguiram fazer resultados fantásticos, são bons treinadores. Eu gosto demais do Abel. Agora, tinha uma coisa que o Palmeiras tinha uma coisa que o Palmeiras fazia melhor antes da era Abel. Uma coisa, pelo menos. Bater pênalti. Oswaldo Pascoal. A torcida nem... É pênalti pro Palmeiras no estádio, a torcida nem comemora mais. É o quarto pênalti. Acho que são 4 nos últimos 9. É o quarto pênalti perdido nesses últimos marcados. Perdido, né? Pascoal. Inclusive o Estevão bateu um, perdeu, e bateu um, perdeu e depois bateu. E acabou fazendo gol contra o Ceará. O goleiro. Né, ali, o Estevão tem... Claro, fica isso. Agora, o gestual do jogador canhoto virou pra cá. Quando ele virou pra cá, o cara falou, vou ali, ó. Não sou jacaré. Eu, se sou goleiro, pulo naquele canto também. A não ser que o cara me surpreenda, vire o pé ou bata em cima. Na segurança cruza, né, Zé? Pênalti de segurança, no meio do gol, alto e forte. Jogo como esse você não pode perder. Não pode. Nesse jogo você não pode. Esse pênalti ditou o jogo. Era outro jogo. Ou senão é aquela coisa assim, modo Zé Elias de bater, né? Vai decidir onde você vai bater ali, fecha o olho e dá aquela pancada que o goleiro não vai dar tempo de chegar. E 1-2 tirou a velocidade do jogo e aos pouquinhos foi colocando as mangas de fora e o Felipe arrebentou nas substituições. Tem muito do dedo do Felipe na vitória de ontem, não tem, Zinho? Ele foi muito feliz quando o Gerson sente e aí ele surpreende, porque poderia colocar o Danilo de volante, poderia colocar o Danilo de zagueiro e jogar o Ortiz para volante. Então, o Varela de volante foi uma sacada de quem está ali no dia a dia, que está enxergando e que entendeu que ele queria uma segurança com Danilo, Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, né? Depois o Alexandre sai e joga o Varela para ali, que vai bem, né? Mobilidade, muita condição física para ir e voltar, e você vê que ficou com uma dupla de volante que ninguém nunca imaginou que poderia acontecer, né? O garoto, o Everton Araújo, que não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, errou muito espaço. É bom dizer que o Flamengo ofensivamente não funcionou no primeiro tempo. O Flamengo entregou a bola para o Palmeiras foi superior. O jogo que eu enxerguei, o jogo que eu estava lá e vi, era o Palmeiras se impondo, o Palmeiras tomando a iniciativa, o Palmeiras com mais posse de bola, não criava chances claras. Aí tudo bem, teve o pênalti, e aquela coisa, se não fez, não foi competente.
Eu acho que a entrevista do Everton goleiro é melhor. Não fomos eficazes, não fizemos. Quando a gente teve a chance, nós não concluímos, não fizemos os gols. O jogo equilibrado, eu achei o jogo equilibrado, mas com um certo domínio do Palmeiras no primeiro tempo. Me chamou a atenção o Flamengo. O Flamengo fez um jogo, por isso que eu brinquei no meu destaque. O incomparável fez um jogo como o imbatível, né? Porque o Palmeiras é que fica mais sólido, marca muito e dá até a bola para o adversário. Vem para o jogo. Então foi um Flamengo mais esperando, e o Palmeiras, primeiro tempo, o jogo ficou num lado só, meio campo pro ataque. O Flamengo teve uma possibilidade no final do jogo, uma bola ali, um bate-rebate, aí o Everton, o Cebolinha chuta e o Everton pega, mas foi muito pouco a produção do Flamengo ofensivamente. Agora, defensivamente, se portou bem ali, fechou, tirou os espaços, tentou bloquear e conseguiu o primeiro tempo todo. Teve esse lance do pênalti, que para mim não foi pênalti, né? Que o Piquerez perde e aquela coisa, só perde quem está lá para bater. Agora, me chama a atenção que o melhor jogador do time, mesmo sendo um garoto, tem que bater o pênalti. O Veiga não está no jogo, que para mim é o melhor batedor do Palmeiras. O Flaco Lopes, que foi citado pelo Pascoal, não estava no jogo, né? Então você tinha quem ali para bater? Estevão, que é o craque do time, que é o diferente, que é o que está na seleção brasileira, que já está vendido para o Chelsea e que para mim não fez um bom jogo. Mais uma vez, no jogo grande, no jogo que você precisa chamar a responsabilidade, o Estevão não fez um bom jogo. Não produziu aquele jogo que a gente sabe que faz a diferença do drible. Poucos lances ele ganhou individualmente da defesa do Flamengo. E isso foi uma situação que fez o Palmeiras não produzir tanto ali ou criar tanta chance de gol. Teve a posse, mas não criou tanto. Então um jogo que para mim foi decidido muito pela decisão da arbitragem, porque foi muito igual o jogo. Se pegar a posse de bola, 50-50. Palmeiras até finaliza mais, mas não foi eficaz. O Flamengo foi quando teve a sua oportunidade, e o segundo gol já foi aquela coisa do contra-ataque, da velocidade, e mais uma vez com o dedo do Felipe. O Felipe foi bem. As mudanças, ele coloca o garoto o Alacian, que é muito bom jogador, muito bom, que dá velocidade, saca o Arrascaeta, né? E o Ayrton Lucas, que entra para puxar o contra-ataque, ele faz uma dobra na lateral, né? Então ele foi muito bem, o Felipe, sim. Que personalidade do Alacian, hein? Nossa, o moleque entrou fazendo uma fumaça, né? Pode fazer só uma crítica a respeito do segundo gol? Claro. Se a gente puder mostrar a imagem, por gentileza, fica o segundo gol do Flamengo, da bola trabalhada. Uma bola, uma jogada em que... O do Ayrton Lucas. Do Ayrton Lucas, que faz o gol, mas que o zagueiro do Palmeiras tem a chance de tirar a bola. Mas ele tira a bola muito pequeno, muito curtinho. E aí bota o Alacian com a possibilidade de fazer o lance que ele fez. Na verdade, ali tinha que estar o zagueiro ali, já que vai na bola, dá um bico, dá um carrinho para longe, daí tá na bola, né? Mas aí acabou desperdiçando a oportunidade. Esse aí é o lance do primeiro gol, o lance do penal. A gente já vai mostrar aí o segundo gol. Cavada bonita do Arrascaeta. Tinham dois jogadores na cobertura, né? O Piquerez e o Jean. Tem hora que num clássico jogo dessa importância, não é só toque, tem que dar um bico na bola também. Um bico na bola tem o seu valor. Com uma bola quebrada do goleiro tem o seu valor para tirar a pressão. E o Estevão no jogo grande? Eu não vou culpar o Estevão pela incapacidade dos outros, né? Porque parece que só ele tem capacidade, os outros são incapazes dentro de campo. Agora o Alexandre... Só o Alexandre. O Felipe foi muito bem na armação do time, né? Colocou 2 linhas de 4, diminuiu as linhas de marcação, deixou praticamente o Bruno e o Arrascaeta ali na frente no primeiro tempo. No segundo tempo, quando entra o Michael, o Palmeiras joga mais, o Flamengo joga mais porque ele consegue segurar um pouco mais a bola do que o... Ele entendeu mais o jogo que o Cebolinha, né? O Cebolinha não entendeu o jogo. Não, e aí o Flamengo começa a ganhar o jogo. O Palmeiras, se o Zinho estava lá, pode me confirmar ou não, porque a gente na televisão a gente assiste quadro a quadro, né? Mas a impressão que dava era assim, o Palmeiras quando jogava, ele adiantava o Mike, adiantava o Vitor e o Estevão ali na frente, fazia uma linha de 4 jogadores, né? 3-4-3, mais ou menos isso, porque o Mike às vezes fazia o ala e às vezes fechava. Só quando
perdia a bola e o Flamengo tentava jogar, especialmente no segundo tempo. No primeiro não, mas no segundo tempo que o Flamengo foi quando o Flamengo começou a jogar. Apareceram as marcações individuais. O Mike teve uma hora que surgiu, foi correndo até o outro lado do campo. E aí o Flamengo, se você marcar individual com o Flamengo, com os jogadores... Nação Flamengo vencendo o Palmeiras 2-0, né? E Zé Elias representou bem aí, né? Desceu a lenha pra cima dos auxiliares do Palmeiras, porque ele veio a público para reclamar de arbitragem, né? Falar que é o jeitinho brasileiro, pai de terceiro mundo, coisa parecida, né? E Zé Elias representou, soltou o verbo, disparou e jogou na cara deles aí. Quer dizer, na hora que você... Porque primeiro, se tem um time... Zé Elias mesmo aí foi claro, pessoal. Murilo era para ter sido expulso, com a entrada covarde que ele deu, o carrinho. Gustavo Gomes era para ter sido expulso. Pênalti em cima de Zé Elias. Zé Elias de Léo Ortiz. Quer dizer, já tem 3 erros. Ok, vamos anular os 2 pênaltis. Vamos anular os 2 pênaltis. Tem o pênalti de Arrascaeta aqui, pra mim foi pênalti, claro. Na regra não diz se o jogador tem que cair, se o impacto tem que ser grande ou pequeno. Segurou, é pênalti, pessoal. Claro, vai ter um contato, mas ali não é contato, é um ombro. Ombro com ombro é contato. Agora, se agarrar... O Flamengo foi prejudicado claramente, mas... Como ele mesmo disse aí, o jeitinho brasileiro que eles aprenderam, vieram a público e disseram que o Palmeiras... foi garfado, né? Interessante que em outros jogos passados aí, ele não tiveram essa cara de pau de vir a público e falar isso, né? Agora foi bom. Foi bom porque a mídia brasileira adora fazer vários elogios, né? Abel Ferreira e a sua comissão técnica, né? E parece que o auxiliar de Abel aprendeu bem, né, com o Abel, né? Ele só dá patada. Eu acho bom. Isso aí eu acho bom, né? Pra aprender, né? Que aqueles caras que... No dia que tivesse coletiva do Palmeiras, pessoal, se o pessoal tivesse vergonha na cara, era só eles. Ninguém fazer pergunta. Se um dia eles questionassem, não tem ninguém fazer pergunta. Não tem não. Vocês são mal educados. Só querem... Só fala a verdade quando é para o seu... Quer dizer, fala a verdade não. Eles só reclamam quando é contra eles, né? Mas quando é a favor, fica calado, né? Uma coisa é certa, pessoal. Uma coisa é certa. Os palmeirenses, a mídia paulista, estão todos revoltados com o Flamengo. Porque eles não conseguem ganhar do Flamengo. Já faz 8 anos que eles não conseguem ganhar do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e São Paulo, né? Isso aí tá deixando os torcedores palmeirenses, a mídia paulista, preocupada, né? Preocupada e revoltada, na verdade, né? Agora é uma pergunta que fica, né? Será que realmente o Flamengo foi favorecido? Claro que não, né, pessoal? Como eu disse, tem um clube a se reclamar, era para ter sido o Flamengo. Só de expulsão o Zé Elias falou 2 aí, né? Zé Elias foi bem claro. 2 expulsão claras aí que não expulsaram, né? Fora um pênalti em cima do Léo Ortiz, né? Uma joelhada nas costas do zagueiro do Flamengo, que também passou despercebido, né? Mas é isso, né? Vamos ver até onde vai o chororô aí dos palmeirenses, né? Da mídia paulista. O Flamengo agora volta suas forças aí para Libertadores. Jogo decisivo contra o Deportivo Táchira. Para mim, o Flamengo vai vencer. Só falta saber de quantos, né? Até porque ainda tem a possibilidade do Flamengo ser primeiro do seu grupo. O Flamengo golear, isso a LDU, vencer o Central Córdoba, né? Pelo incrível que pareça, o Central Córdoba ainda pode cair fora e o Flamengo pode ficar em primeiro. O Flamengo vencendo o seu jogo 2-0 aí, tá bom. 3-0 será excelente, né? Eu sei que tem muito torcedor palmeirense que já tá preocupado, né? Pode dar um Flamengo e Palmeiras nas oitavas, né? Aí complica. Aí o chororô vai ser grande, pessoal. Aí o chororô... Vocês nem ouviram chororô. Chororô vocês vão ver se realmente isso aí acontecer. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Mavadão e até a próxima, pessoal.